Salve, salve, meus irmãos. Aqui é o Bruno, mestre e sacerdote em magia negra, aqui no estado do Paraná. E no nosso vídeo de hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de alguns mitos, no caso, referente à amarração amorosa, beleza? Então, se você caiu aqui de paraquedas e você é novo ou nova aqui em nosso canal, se inscrevam agora mesmo, porque isso daí ajuda bastante a gente. É totalmente de graça e você não paga nada por isso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui um pouquinho referente a alguns mitos aí sobre os rituais aí de amarração amorosa, beleza? É algo bem interessante, para você assistir esse vídeo, tenho certeza que vai agregar ali em alguma coisa na tua vida, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, que é um mito, no caso, que as pessoas costumam dizer, é referente à amarração amorosa definitiva. Alguns dirigentes, no caso, falam que a amarração amorosa definitiva não existe, que esse ritual é inventado e tudo mais. Gente, é claro que a amarração amorosa definitiva ela existe. E tanto que ela existe, que eu trabalho com ela já faz 9 anos. É um dos rituais aí que mais dá resultados. E pelo menos pra mim, né? E no caso assim, pessoal, se você no caso vai amarrar uma pessoa, e você no caso quer, por exemplo, vamos supor, chegou um tempo ali, você, por exemplo, assim, eu quero renovar o trabalho. Com a amarração amorosa definitiva, você não necessariamente precisará ficar ali trabalhando em cima da amarração ali todo passo, porque senão já não é um ritual, entende? Se você vai fazer um trabalho, por exemplo, e que é um ritual, no caso, que você tem que ficar renovando ele todo mês, por exemplo, então no caso já não é um ritual bom, já não é um ritual firme, entendeu? Quando você faz um ritual de amarração amorosa definitiva, ele é um ritual que ele é feito somente uma única vez, entende? E alguns dirigentes, no caso, descem além em cima da amarração amorosa definitiva, porque querendo ou não, ele é um ritual, no caso, um pouquinho chato para estar trabalhando, realmente não vou negar. A amarração definitiva ali é um ritual bem chatinho para ele poder estar trabalhando ali, mas quando você faz um ritual de amarração, a pessoa não quer ficar, por exemplo, ficar renovando o trabalho todo mês, ou a cada, por exemplo, um ano, ou a cada 2 anos, por exemplo, entende? Então assim, até porque vai chegar uma hora que você vai se esquecer, no caso da amarração, né? Porque quando a pessoa volta para você, você vai lá e segue a vida normalmente. Então, ou seja, um dos mitos, no caso, que as pessoas dizem é que a amarração amorosa definitiva ela não existe porque não existe você amarrar a pessoa definitivamente para você, entende? Então, ou seja, quando nós fazemos o ritual de amarração, principalmente a amarração amorosa definitiva, que nem eu falei para vocês, ele é um ritual chatinho? Ele é um ritual chatinho para fazer ele, no caso, né? Que nem é chatinho para nós. Agora, o resultado dele é grandioso. Entende? Ou seja, quando nós vamos fazer um ritual, ele logicamente que você não pode, realmente no caso, abandonar a entidade que está trabalhando para você. Por esse motivo, quando nós fazemos um ritual de amarração, fica, no caso, sempre ao teu critério, você dá ali algum agrado para a entidade, se você quiser, né, para você poder, no caso, sempre estar tendo a entidade ali junto ao teu lado, ou se você é uma pessoa que você tem poucas condições, você faz o ritual de amarração definitiva e deixa, no caso, que o ritual vá indo, no caso, né? Que ele vá indo, que ele vá correndo. Agora, há uma possibilidade, por exemplo, de você brigar, discutir, se desentender com o teu amor que precise fazer um reforço do ritual? Sim, existe, mas isso, no caso, é para qualquer tipo de amarração. Eu, por exemplo, sou um dirigente, no caso espiritual, que eu não trabalho com amarração dos anos. Que é amarração de 3 anos, não trabalho com amarração casamenteira, eu não trabalho com aquela amarração de puxada, no caso, que eles chamam de puxada, sei lá o que, puxada não sei o que, entende? Então, ou seja, eu não trabalho com esse tipo de ritual. Por quê? Porque ele é um ritual chato, entende? Pra mim, na minha visão, essas amarrações de anos, que é onde você sempre, no caso, tem que estar renovando, você sempre, no caso, tem que estar trabalhando em cima, você vai ficar escravo também do dirigente, porque, no caso, assim, enquanto eu estiver vivo, o teu ritual está funcionando, caso eu morrer, o teu ritual é quebrado. Então, ou seja,
Ele é um ritual que ele não é, que eu particularmente não indico ninguém tá fazendo esse ritual de amarração amorosa dos anos, né? Porque ele é um ritual, no caso, que você realmente vai precisar, no caso, tá cuidando da entidade, tá sempre renovando aquele ritual. Diferentemente da amarração amorosa definitiva, ela é feita uma única vez na vida. Então, ou seja, ele é um ritual que você vai fazer, você vai obter o resultado, no caso, porque a gente busca isso, né? E vai ficar, no caso, ao teu critério, se você quer renovar o trabalho ou não, entendeu? Então, ou seja, não é que a amarração amorosa definitiva você necessariamente vai ficar com a pessoa até teu último suspiro de vida. Não, não é isso. A amarração amorosa definitiva, quando a gente faz ela uma única vez. O teu amor vindo pra você, você vai ter que cuidar, no caso do teu amor, até, no caso, o ritual ele ganhar força por pelo menos ali uns 21, 30 dias, né? Mas o tempo, no caso de resultado que a gente trabalha, é 7, 14, 21 dias ali para ele poder começar a tá vindo os sinais. Chegou nos 30 dias, no caso, ele já tá ali, no caso, com uma força maior, né? Que a gente chama, no caso, da força maior do ritual, que é onde toda aquela energia, toda aquela força, ela já tá o quê? Concentrada em volta da pessoa. Então, ou seja, um mito, no caso, que falam sobre referente à amarração amorosa definitiva é que ela não existe. Eu trabalho com ela há 9 anos. Então, ou seja, talvez eu esteja louco, né? Então, ou seja, eu trabalho com ela 9 anos e durante os 9 anos ela sempre trouxe resultados. Então, ou seja, diferentemente das outras amarrações, eu não gosto, no caso, de trabalhar com aquela amarração de 3 anos, amarração de 7 anos, amarração de 14 anos, amarração de 21 anos. Não gosto porque, que nem eu falei pra vocês, você fica escravo do dirigente. É uma amarração que você sempre tem que estar cuidando. Essas amarrações dos anos, ela é uma amarração que se você, por exemplo, assim, abandonar a entidade ou parar de alimentar a entidade durante aquele período de 7 anos, o teu ritual, ele vai ser quebrado, ele vai ser desmanchado e a entidade vai deixar de trabalhar para você. Então, ou seja, eu particularmente não gosto de trabalhar, no caso, com essas amarrações dos anos. A amarração casamenteira, para mim, inventaram esse ritual agora, porque eu nunca ouvi falar. Talvez eu seja um leigo, porque eu nunca ouvi falar nessa amarração casamenteira. Fui descobrir agora, que eu fui estudar ela, no caso, para mim ver. Não gostei. E no caso, a amarração dos anos, que nem eu falei pra vocês, eu trabalhava com essas amarrações há muitos anos atrás, deixei de trabalhar porque não gosto, realmente não gosto das amarrações dos anos. Não trabalho com rituais que eu não conheço, que nem, por exemplo, a amarração amorosa definitiva, ele já é um ritual bem antigo, no caso, que agora, que estão dizendo que o ritual não existe, mas já faz 9 anos que eu trabalho com a amarração amorosa definitiva, e no caso, não trabalho com esses rituais novos, que nem, por exemplo, puxada espiritual, puxada amorosa, enfim. Não trabalho com rituais que eu não conheço, ok? Outro ponto muito interessante da gente falar aqui, que também é um dos mitos, no caso da amarração amorosa, é referente, no caso, ao tempo. Gente, tem gente que fala assim, não, porque a amarração amorosa, ela não possui tempo para demonstrar sinais, ela não possui tempo para você começar a ver os resultados, não possui tempo para você ver nada, entende? Então, ou seja, gente, isso daí é outro mito que inventaram referente, no caso, ao tempo das amarrações. Gente, é o seguinte, você, claramente, você não está comprando uma mercadoria, certo? Você já sabe disso, você vai estar pagando um trabalho, por exemplo, para uma entidade, né? Ou para algum deus, no caso, que isso é outro ponto que eu já vou chegar lá. Gente, a amarração amorosa, realmente ele não é um produto que você está comprando no Mercado Livre com dia e hora para chegar, ok? Então isso, no caso, você já tem que pagar o trabalho ciente disso, tá? Só que é o seguinte, uma pessoa, um dirigente, né, dizer que uma amarração amorosa, ela não possui tempo para, pelo menos, os sinais, né? Tudo bem, tempo para resultado, realmente, no caso, isso daí é um pouco difícil da gente falar mesmo, porque assim, o tempo de resultado, você não está comprando um produto no Mercado Livre. Mas assim, ele possui sinais, entende? Ele possui sinais. Quando a gente faz um trabalho, seja sinal positivo ou seja sinal negativo, mas de qualquer maneira, no caso, você vai começar a ver os sinais, entende? Então, ou seja, quando nós fazemos um ritual, a gente pede, principalmente no caso eu que faço a consagração dos rituais, tanto para Exu, quanto para Bagira, quanto
pros próprios deuses mesmo, a gente pede que pelo menos as entidades ou os demônios, eles mostrem, no caso, os sinais, entende? Que é, no caso, os sinais positivos. Eu sempre peço para mostrar os sinais positivos primeiro, mas tem vezes que as entidades mostram primeiro a parte negativa, para que depois, no caso, o ritual, quando ele começar na sua força maior, ele vá podendo, nesse caso, ganhando força, e assim, no caso, o ritual, ele passa com o passar do tempo, né? Ele ganhando força ali para que tudo vire a ser positivo. Mas assim, um dirigente, no caso, falar pra você assim, então, né, um ritual, ele não tem tempo, assim, pra resultado, mas ele também não tem tempo, nem ao menos, pra aparecer os sinais. Já é complicado, né, porque se você tá pagando um trabalho, você, no mínimo, precisa ver algum sinal, seja positivo ou até mesmo seja negativo, mas você precisa estar vendo algum tipo de sinal. Por quê? Porque eles desconsideram os sinais negativos, que eles levam em consideração que o ritual não está funcionando, entendeu? Então, ou seja, daí fica naquela, no caso, né? Tipo, daí fica naquela lá, fica girando. Não, você tem que esperar. Os sinais positivos, você já vai vendo. Quanto tempo que demora para um ritual ele começar a estar demonstrando os sinais? Gente, um ritual, principalmente quando a gente faz ali um ritual de amarração, né, que é o assunto do vídeo aqui. Gente, quando nós fazemos um ritual desse, você pode obter os sinais ou os efeitos, no caso da amarração, já no primeiro dia. Há essa possibilidade. É para todo mundo? Não, não é para todos. São para alguns, entende? Para alguns, no caso, que a situação está um pouquinho mais fácil, entendeu? Que a situação está um pouco melhor, entende? Agora, quando está muito ruim a tua situação, realmente ele vai demorar um pouquinho mais. Só que assim, o tempo para os sinais começarem a aparecer ou para você poder obter o teu resultado é de 7 a 21 dias. Esse tempo, ele não foi criado, no caso, pelo homem. Esse tempo, ele é um tempo espiritual, que até mesmo as igrejas trabalham com esse tempo de 7, 14 e 21 dias. Só que as igrejas, no caso, fazem campanhas. Campanhas de 7 dias, campanhas de 14 dias, campanhas de 21 dias, entende? Já diferentemente dos rituais de magia, no caso, né, que é a nossa religião, que é, no caso, a linha da Quimbanda, né, no caso, que é a qual eu trabalho, as entidades também se utilizam desse tempo de 7 dias por conta da saudação delas a todos os setes. Então, ou seja, esse tempo, ele existe. A pessoa, ela pode realmente obter o resultado em 7, 14 a 21 dias. Entende? Então, ou seja, quando você vai fazer um trabalho com um dirigente que ele não dá para você nem ao menos um mínimo de tempo ou nem uma ideia, por exemplo, de resultado, tem que tomar cuidado referente a isso, porque praticamente você vai estar dando dinheiro pro cara, o cara simplesmente ele vai fazer um ritual para você pelas coxas, entende? Então, ou seja, não existe, no caso, você fazer um trabalho e ele nem ao menos te dá ali, por exemplo, um mínimo de um sinal no caso. Quanto dia, pelo menos, eu vou ter, ou eu vou ver, pelo menos, sinais. Não, você não vai ver nada de sinal em nada de dia, porque a gente vai fazer um trabalho para você, mas o trabalho, por exemplo, ele não possui tempo. Ele não possui tempo de nada. Entendeu? Então, ou seja, isso significa que você vai estar fazendo um trabalho para um dirigente, que o dirigente nem ao menos vai cuidar do teu trabalho, o dirigente não vai zelar por você. Entende? O dirigente ele vai abrir um jogo para você quando ele quiser, entendeu? Então, ou seja, ele não vai estar ali cuidando do teu trabalho devidamente. Que nem, por exemplo, falei para vocês, eu trabalho com amarração amorosa definitiva. Tem dirigente que fala que o ritual ele não existe. Isso significa o quê? Que ou eles vão trabalhar com esses rituais novos, que é a amarração amorosa casamenteira, ou eles vão trabalhar com esses rituais de puxada. Eu já vi cliente falar que já pagou ritual de acorrentamento amoroso ou acorrentamento espiritual, que eu também nunca ouvi falar. Ou eles vão trabalhar com a amarração dos anos. Entendeu? A amarração dos anos, como eu já falei pra vocês, ela é uma amarração que você vai ficar ali meio entre aspas, presa ao dirigente, no caso, porque cada problema que tiver, é um ritual, no caso, que você sempre vai ter que estar renovando, você sempre vai ter que estar cuidando da entidade, no caso, que vai estar trabalhando ali para você. Caso você não faça isso, tem um risco muito grande da entidade estar deixando de trabalhar para você, entendeu? E no caso é um ritual que você sempre vai ter que estar
alimentando a entidade. Não sei se o teu dirigente falou isso pra você, mas quem tá falando sou eu, porque eu já trabalhei com essa amarração há uns anos atrás e eu, particularmente, eu não gostei. Beleza? Traga o amor de volta em 7 dias. Esse é outro ponto também, que são os rituais milagrosos. Eu já vi cliente falar que já pagou trabalho para resultado de 24 horas também. Já teve cliente que já falou isso. Ah, mas porque eu paguei trabalho, o homem lá falou pra mim que vou ter resultado em 7 dias. 7 dias, porque 7 dias tá de volta. Tá de volta, o homem voltou, o homem, né? Vai trazer o homem de novo. Vai trazer o homem em 7 dias. Gente, nem se você fizer uma compra online, né? Nem se você fizer uma compra online, pode ser que chegue tão rápido assim, né? Como eu falei assim pra vocês. Gente, pode ser que você obtenha o resultado no mesmo dia, ou em 3 dias, ou até mesmo em 7 dias. Pode. Só que assim, vocês têm que entender uma coisa. Quando você vai pagar um trabalho, você não vai pagar trabalho... não é a gente, no caso, que a gente vai trazer o teu amor de volta. Não é assim que funciona. Você está pagando para o intermediário. Nós somos os intermediários. Nós somos as pessoas que estudaram para estar onde a gente está hoje. Nós somos pessoas que a gente se dedicou dentro de um terreiro pelo menos de 10 a 15 anos, entende? Para depois a gente poder se preparar, no caso, para daí a gente, no caso, abrir o nosso próprio templo, entende? Então, ou seja, não existe esse negócio de você tá pagando um trabalho para um dirigente e o cara afirmar para você. O cara afirma, não, em 7 dias o teu amor tá de volta para você. Não, em 7 dias o teu amor tá de volta para você. E pode ficar tranquila que eu vou trazer o teu amor pra você. Pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo. Entende? Não é assim que funciona. Quando nós vamos fazer um trabalho, né, quando vocês vão pagar um trabalho, primeiro, vocês estão pagando o trabalho para o intermediário entre você e a entidade ou a divindade. Esse é um mito muito grande, que isso aí, na verdade, hoje em dia tem em outdoor. Gente que coloca lá nos outdoor, lá assim, traga o seu amor de volta em 7 dias. Ah, benzedor, sou benzedeira. Simpatias, amor de volta, limpeza. Entende? Então, só falta a pessoa colocar lá, recebo o seu FGTS também, recebo pensão, eu recebo, o que você tiver lá, alguma coisa, também recebo também, entende? Então, ou seja, essas pessoas assim que garantem, no caso, resultados em 7 dias... Tome muito cuidado, porque assim, não somos nós que vamos trazer o seu amor de volta. Não somos nós. Não é o mestre Bruno, no caso, que vai trazer o teu amor de volta. Eu sou um intermediário. Eu vou receber o dinheiro, no caso, porque eu tô vivo, né? Sou eu, carne e osso, no caso. Eu tô vivo. Então, ou seja, você vai fazer um Pix ou você vai fazer o depósito na minha conta. Eu vou ou utilizar do material que eu tenho aqui, porque eu sempre compro material a mais para eu poder, no caso, estar fazendo os rituais aqui. Mas tem vezes que falta alguma coisa, mas a maioria das vezes eu já tenho sempre sobrando aqui, pelo menos ali, o dobro do material que eu utilizei. Eu já sempre tenho guardado ali. Mas, no caso, eu sou o intermediário. Então, ou seja, você vai estar mandando o Pix na minha conta, ou fazendo depósito na minha conta, porque as contas são minhas mesmo, tá no meu nome, Bruno Feld. E eu vou estar ou repondo, né, o material que eu vou estar utilizando para você, ou eu vou, se for de dia, né, eu já vou comprar o teu material e faço o trabalho para você. Então, ou seja, eu sou o intermediário, entendeu? Eu não sou o Deus, eu não sou a entidade, entendeu? Então, ou seja, quando vocês vão pagar um trabalho, vocês devem tomar muito cuidado referente a isso, porque se a pessoa utilizar muito do eu trago, eu vou trazer... Pode deixar que eu vou resolver o seu problema, entende? Então, ou seja, tem que tomar cuidado porque, como eu falei, nós somos os intermediários, nós não somos os deuses, entendeu? Então, ou seja, ritual com uma garantia dessa tem que ficar esperto porque, no caso, pode ser golpe, entendeu? Outro ponto, que é um mito também, é referente, no caso,
aos dirigentes que falam que não pode fazer rituais de maneira nenhuma com os deuses. Por exemplo, as mulheres que fazem rituais com Lilith, ou os magos ou bruxos que fazem rituais com Baal, com Satã, com Lucifer, entende? Gente, dá pra fazer ritual com esse povo todo? Dá, claro que dá. Quando você vai fazer um ritual luciferiano, vocês devem entender uma coisa. A gente pode, no caso, fazer o quê? Interceder, no caso, a eles, que nem, por exemplo... Bom, eu vou colocar Lilith aqui pra vocês poderem entender. Dá pra interceder por Lilith? Dá. Dá pra interceder por Lilith, dá pra interceder por Beelzebub, dá pra interceder por Lucifer, dá pra interceder por Astarote, entendeu? Então, ou seja, a gente vai fazer o quê? Pedir, no caso, a eles, que eles, no caso, intercedam por aquele trabalho. Isso significa que serão realmente eles, no caso, que vão fazer? Gente, claro que não. Eles serão as pessoas, não, as entidades, no caso, as divindades, os deuses, que eles vão fazer o quê? Mandar entidades baixas, no caso, que são abaixo deles. Então, ou seja, o trabalho em si, o ritual em si, será, no caso, oferecido para eles. Agora, quem eles irão mandar, no caso, para estar ali cuidando do teu trabalho, serão Exu, serão Pombagira, serão demônios menores. Entendeu? Mas dá pra fazer ritual diretamente com eles? Claro que dá. Entende? Significa que eles mesmos vão receber? Daí, no caso, já vai passar deles. Entende? Então, ou seja, não é que não existe ritual com Lucifer, não é que não existe ritual com Lilith, não é que não existe ritual com Beelzebub, com Baphomet. Não. Lilith, por exemplo, assim, se a gente vai fazer uma consagração pra Lilith, no caso, logicamente que a energia dela vai estar ali. Se a gente vai fazer uma consagração para Lucifer, logicamente que a energia de Lucifer vai estar ali, entende? Então, ou seja, quem Lucifer mandar, no caso, para estar recebendo o teu ritual, aí, no caso, já vai passar a ele, no caso, mas o ritual será oferecido para ele. Lucifer jamais irá mandar alguém, em seu nome, por exemplo, para estar prejudicando tanto a minha vida, ou quanto a tua vida, ou quanto prejudicar o trabalho em si. Não, claro que não. A gente vai fazer a consagração do ritual para eles, entendeu? A gente vai oferecer para eles. Agora, quem eles irão mandar, no caso, por exemplo, para estar intercedendo pelo teu trabalho, já vai passar a ser a eles. Ah, não, mas o assunto é, dá para fazer ritual com eles? Tem gente que fala que não. Dá para fazer? Claro que dá. Eu, por exemplo, faço ritual para Lucifer, eu faço ritual para Baphomet, eu faço ritual para Astarote, entendeu? Eu tenho também uma imagem de Lilith, no caso, no meu altar. Isso significa que de maneira nenhuma ela vai me atender? Não, eu posso fazer uma oração para ela, para interceder, por exemplo, para uma pessoa que é mulher, por exemplo. Mas isso significa assim, que porque eu sou homem, no caso, ela não vai me atender? Eu tenho fé nela. Até hoje, no caso, ela vem a me atender, entende? Agora sim, eu sou casado, logicamente, com uma mulher. Entende? Então, ou seja, porque no caso eu sou hétero, sou homem, 100% homem, e eu sou casado com uma mulher. Isso significa, no caso, que por eu ser homem, Lilith não vai me atender de maneira nenhuma, porque Lilith não atende homens. Então isso significa, então, que Lucifer, então, não vai atender você, que seja mulher, no caso, porque ele só vai atender homem. Entendeu? Não, não é assim que funciona. Lilith, no caso, ela é uma deusa feminina. Entende? Se eu tiver fé em Lilith, e a minha crença for em Lilith, por exemplo, eu posso fazer um ritual para ela. Gente, eu sou homem no caso, né? Eu sendo homem, eu posso fazer um ritual para ela. Eu posso fazer um ritual, mas na hora da consagração do ritual, eu como homem, eu posso muito bem pedir, no caso, para minha esposa, que ela é mulher, para que a minha mulher venha estar firmando ali aquele trabalho para mim. Eu posso passar para ela a oração que precisa ser feita. Ela em si, sendo mulher, ela pode fazer a consagração do ritual, mas a montagem do ritual, quem faz, no caso, sou eu, entendeu? Então isso, no caso, vai muito da crença e da fé das pessoas, entenderam? Outro ponto que é interessante falar aqui, que eu recebo várias e várias questionamentos, que também é um mito, né? Que também é um mito, é que se você fizer uma amarração amorosa, você vai perder tudo. Então não é uma amarração amorosa, então é um ritual para destruição da tua vida, entende? Isso daí é outro mito muito grande que falam também.
Não, porque se você fizer um ritual de amarração, você vai perder tudo, porque se você fizer um ritual de amarração, você vai pegar um karma muito grande na sua vida e vai ter energias contrárias na sua vida. Não, porque se você fez trabalho com um dirigente, você não pode de maneira nenhuma fazer trabalho com outro dirigente, porque senão vai cortar o teu trabalho. Gente, cara, você não é obrigado, no caso, a estar sendo fixo com aquele dirigente. Até mesmo porque se você percebe e você nota que aquele dirigente não está resolvendo o problema na tua vida, você não é obrigado a ficar com o cara. Entende? E se você, no caso, está fazendo um ritual, por exemplo, para amarração amorosa, não faz nenhum sentido você perder tudo. Entende? Você perder dinheiro, você perder emprego, você perder tudo. Pô, então você mesmo vai estar pagando, no caso, para você se lascar? Entende? Não faz sentido um negócio desse. Rituais amorosos, eles são somente rituais amorosos. A única coisa que a gente vai estar fazendo é estar trabalhando, no caso, em cima do teu problema amoroso, entendeu? Então, ou seja, não faz sentido, por exemplo, você pagar um ritual de amarração amorosa, por exemplo, ou você tiver interesse de pagar, no caso, você chegar para mim e falar, mas eu vou perder tudo? Eu vou falar alguém pra você? Não, você vai. Mas qual que é o sentido? Eu só quero meu amor de volta. Entendeu? Não existe sentido nisso. Se você tá pagando um trabalho de amarração amorosa pra você poder ter o teu amor de volta, a única coisa que vai acontecer é você ter o teu amor de volta. Porque nós só estamos trabalhando com a linha amorosa, nós não vamos mexer em nada que envolva a vida financeira. Entendeu? Então, ou seja, se você tá pagando um ritual amoroso, é o ritual amoroso que você vai ter. Entendeu? Então, ou seja, se você, por exemplo, tem medo disso daí, não faça. Entende? Não faça. Porque se você acha que você vai pagar um ritual amoroso, você vai perder tudo, não faça. É simples. Paga trabalho amoroso quem quer. Entendeu? Outra coisa é esse negócio de karma negativo também. Ah, mas se eu fizer um trabalho de amarração, por exemplo, eu vou adquirir algum karma na minha vida, eu vou tá me lascando sobre isso, eu vou estar me ferrando? Não. Claro que não. A única coisa que nós vamos estar fazendo é um trabalho para você poder obter o teu amor de volta. Ah, mas e se eu trancar a vida amorosa da pessoa amada, ou se eu querer, por exemplo, separar a pessoa, eu vou estar adquirindo algum karma? Não. Lógico que não. Porque a única coisa é que nós vamos fazer um ritual direcionado, no caso, para a pessoa estar brigando, separando e tá vindo para você. O karma negativo seria, por exemplo, se a gente, vamos supor assim, o teu vizinho comprou um carro novo, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é uma pessoa que ele não faz mal pra ninguém, ele é uma pessoa completamente boa, e você, por simplesmente ter inveja, ou na tua cabeça ele não merecer ter aquele carro porque você trabalha mais do que ele, e você trabalha muito melhor do que ele, e você acha que ele não merece, no caso, ter aquele carro, e você quer pagar um trabalho porque na tua cabeça ele não merece. E você quer fazer um ritual de destruição. Aí gera karma, sim. Aí você vai pagar o preço, no caso, que você terá que pagar. Entendeu? Então, ou seja, rituais amorosos é somente rituais amorosos. Nada mais do que isso. Outro ponto muito interessante, da gente tá comentando aqui, que as pessoas mais me perguntam também referente a esse assunto, é referente assim, mestre, mas eu vou ter um amor verdadeiro da pessoa amada? Não, não será amor verdadeiro, gente. Isso daí é um mito. Não dá pra gente prometer. Nenhuma amarração amorosa promete amor verdadeiro. Isso daí é algo que é interessante a gente tá comentando aqui. Porque é o seguinte, nenhuma amarração vai prometer pra você que você terá o amor verdadeiro da pessoa amada. Por quê? Porque o teu ciclo amoroso com aquela pessoa já encerrou. Quando você passa a fazer um ritual amoroso, nós vamos estar fazendo o quê? Mudando a linha do destino daquela pessoa para estar trazendo ela novamente para você, mesmo ela não estando mais na sua linha do destino. Entendeu? Então, ou seja, o que é a linha do destino? Vida. Ela não estando mais na sua vida.
melhor dizendo, mais, né? Ela não estando mais na sua vida, entende? Então, ou seja, quando você vai fazer um trabalho de amarração amorosa, vai estar quebrando o livre-arbítrio da pessoa e vai estar também quebrando o orgulho dela. Então, ou seja, aquela resistência, no caso da pessoa não querer mais voltar para você. Então, ou seja, a resistência, que é o orgulho, né, vai estar sendo quebrada para poder estar voltando para você e estar mudando, no caso, a linha do destino, mudando a vida dela, que é onde ela não quer mais você, mas por conta da tua não aceitação, a gente vai fazer um ritual para ela poder, no caso, tá forçando ela tá vindo para você. Então, ou seja, vai chegar vezes, né, ou vai ter dias, no caso, que a pessoa vai olhar para você e a pessoa nem ao menos vai saber o porquê que tá ali com você, mas ela vai estar ali. Mesmo não havendo mais amor dentro daquela pessoa, ela sim vai estar ali junto com você e vai ali estar com você, mesmo ela não sabendo mais o porquê que ela está ali. Entendeu? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo o seu like. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.